que o medo tem medo? O que o medo tem medo? Amém? Então, assim, medo, né? Medo. Só de ouvir a palavra você já ficou com medo. Você pode, ali, aí pode deixar no título e só projetar os demais quando eu falar, tá bom? É uma palavra pequena, mas que ronda nossas vidas praticamente diariamente, o tal do medo, né? Precisamos entender um pouco, né, qual é a origem do medo, como surge o medo. O medo, irmão, surge, né, do nosso sentimento de incapacidade de lidar com algo. Nosso sentimento de impotência. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós estamos passando por uma ameaça, nós nos sentimos com medo, né? Quando alguma coisa está diante de nós, que nós não estamos no controle da situação, nós ficamos então com medo. O medo vai rondar você em várias áreas da sua vida. Opa, bateu um medo. Por quê? Quando bate aquele medo, significa que acendeu o sinal de alerta em você, que você é incapaz de resolver aquilo, ou que aquilo é uma situação ameaçadora em relação à sua vida. Em alguma área da sua vida, alguém que você ama, né? O medo, né? O medo, numa medida controlada, até pode ajudar. Uma criança com um pouco de medo de pular é bom, né? Do que uma criança que não tem medo de pular ali, você tem que amarrar a criancinha ali em cima, senão ela pula de tudo quanto é lugar, ela não tem a noção do perigo. Ter a noção do perigo certamente é bom, amém? Agora, eu estou falando desse medo desproporcional que, normalmente, né, grande parte das Escrituras vai tratar o medo como um problema, algo ruim, e nós vamos ver Deus advertindo os seus servos, a sua igreja, a não temer. Mas é certo que essa palavrinha tem rondado as nossas vidas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, encontramos diversos homens de Deus que passaram por situações que os levaram a temer. Então não é só pessoas, vamos dizer assim, comuns, mas pessoas que a Bíblia dá um destaque muito grande, assim como Elias, que fez grandes proezas em Deus e teve um momento de depressão, de medo, em relação a uma ameaça que ele recebeu. No Antigo Testamento nós temos muitos casos, né? Ali do povo de Deus recebendo uma certa ameaça dos seus inimigos, alguns reis temendo, profetas temendo. Nós temos no Novo Testamento homens de Deus sofrendo ameaças e temendo também. E todas as vezes Deus convidando o seu povo a confiar nele. Hoje, nós não, pelo menos no nosso país, nós não estamos vivendo, né, numa ameaça de guerra, mas do ponto de vista com armas, mas nós estamos diariamente em guerras. Diariamente nós estamos em guerras. Seja aquelas que nós já percebemos, que estão ali, domingo passado, né? Preguei aquela palavra sobre se aprofundar em Deus. Fui ali comemorar o Dia das Mães com meu pai. É engraçado, né? Que minha mãe estava na praia, fui comemorar o Dia das Mães com meu pai. Na churrascaria ali em Araucária. Retornamos, fomos lá, num centro diagnóstico ali, porque ele está com dificuldade de andar. Acho que os irmãos que estavam aqui perceberam. Fizemos ali uma radiografia. E o resultado foi que a mulher falou, olha, que provavelmente é um câncer. Pô, você sai do culto, tem que se aprofundar em Deus, acabou de ter que lidar com a artéria sua e do meu pai o ano passado, ele teve 8 obstruções arteriais. E aí você chega lá pensando assim, o cara vai passar uma pomadinha, uma injeçãozinha, um anti-inflamatório. Aí a mulher olha assim, isso aqui provavelmente é um câncer, a gente tem que, mas não fique preocupado, pode ser benigno. Sim, tipo assim, mas pode ser outra coisa. Foi feita a ressonância magnética, conforme solicitado, e vamos no oncologista terça-feira, porque alguns indicativos ali de uma profissional que leu o exame, parece que é por aí. Então, as ameaças estão batendo na nossa porta, da noite para o dia, a nossa vida pode virar de ponta cabeça.
né? Eu, no final do ano de 2020, estava comendo um monte, estava na praia, com a família, de repente, já no 2020, isso, final de dezembro de 2020, na praia, daqui a pouco já está dia 13 de janeiro, um outro quadro. As ameaças, de repente, elas vêm da noite para o dia, sem avisar, te dando um aviso prévio, falando, ó, daqui 30 dias você vai ter um problema, daqui 30 dias seu filho vai ter um problema. Não. Então, nós também temos as nossas lutas, não como os reis do Antigo Testamento, mas temos o nosso cenário de guerra pessoal, familiar, profissional, que enfrentamos, né? Temos, de repente, nós estamos no mundo, estamos vivendo, e de repente começa um tal de Covid e a gente não sabia o tamanho desse problema. E só no nosso país foi 600 mil pessoas. Que surgiu, não estava na previsão, mandaram uma carta para nós, não falaram para os empresários, se programe, que vai ter uma doença aí que vai afetar o mundo todo. Esse é o fato, né, irmãos? Fora as guerras, né, que nós temos, as invisíveis, as guerras emocionais e muitas coisas que acontecem na nossa vida. Agora, aqui na Bíblia, nós vamos falar aqui hoje, usando o exemplo de Josafá, que era rei de Judá, nós vamos ver que ele estava ali debaixo de uma ameaça, e como que ele respondeu diante dessa ameaça. Isso é muito importante, né? Se você abrir a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas 20, se quiser ficar acompanhando por lá, nós vamos ler vários textos. O texto começa dizendo aqui, no capítulo 1, algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas com os Meunitas invadiram o país de Judá. Está um barulhinho aqui no microfone hoje. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. E aí contaram para eles que algumas cidades já tinham sido conquistadas. Olha que notícia, é assim que acontece, né? Ou seja, você está lá no teu dia a dia, você está lá no teu reinado, está tudo acontecendo normal, tua vida está acontecendo normal. De repente vem uma notícia. De repente vem a notícia. E é impressionante, né, irmãos, como as notícias ruins chegam rápido. Até no grupo da igreja é assim. Puxa, melhorou muito, hein? Puxa, essa foi boa, né? Você merece ter uma costela depois dessa. Aleluia. É ou não é? Você já observou? A gente é rápido, às vezes, até para pedir ajuda, para pedir até uma oração. Mas depois, para contar o testemunho, tem pessoas que eu tenho que perguntar depois, irmão, aquela oração que você pediu pelo teu cunhado, ei, meu cunhado tá bom, o cunhado tá top. Oh, mas você não colocou lá, pô, você só colocou informação ruim. Tem que colocar boa também. Ou seja, imagine você é rei, você recebe a notícia que aquele que está vindo contra você já está prevalecendo, já prevaleceu contra outros reis, contra outros exércitos. E o que o texto mostra aqui, no capítulo de número 3 aqui? Josafá ficou com medo. Qual que foi a primeira reação dele? Ficou com medo. Mas é interessante aqui, né, irmãos? O sentimento de medo bateu no coração dele. Até aqui está normal, né? Então, bateu um sentimento de medo. Pô, você tem que lidar com aquela informação. Veio uma informação. Estamos sendo atacados e o exército que está nos atacando é poderoso e está prevalecendo contra outros. Isso é uma coisa
Então, o primeiro sentimento foi de medo. Mas agora aqui, irmão, nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história e nós vamos ver como ele teve uma atitude correta. Uma atitude correta. Isso é importante, irmãos. Diante das adversidades, diante das ameaças, qual a atitude que nós estamos tendo? Tem gente que está vendo a ameaça, está vendo o tamanho do problema e fica passivo na situação. Não podemos ficar passivos, nós precisamos dar a resposta certa, amém? Quando o medo tem medo. Sabe, irmãos, o medo tem medo quando nós aprendemos alguns princípios muito importantes. O medo fica com medo. E eu quero usar, baseado em Josafá, a atitude dele, a atitude desse povo, e acrescentar algumas outras coisas para nós aprendermos algumas lições importantes. Nunca foi tão importante, irmãos, aprender o que eu vou falar aqui para você. Nunca foi tão importante, deixa eu falar algo para você. Eu queria aqui aproveitar e dar um aspas, irmãos. Ou nós somos alguém preventivo ou reativo. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos trabalhar o nosso coração em algumas áreas. Crer na provisão divina, crer na cura, nós precisamos trabalhar o nosso coração. Crer pelo avanço da igreja, crer pelo avanço do nosso casamento, crer, pela solução de problemas que estamos enfrentando. Nós temos que trabalhar o nosso coração. Nós precisamos ser preventivos. O quê? Nós estamos chegando no final dos tempos, isso está muito claro. Eu falei aqui da perspectiva do final dos tempos, que nós vamos viver um tempo de muitas trevas, mas nós vamos viver um tempo de muita glória. E vai depender da resposta que você dá, como você vai passar por esse tempo de muitas trevas, mas que também pode ser para você um tempo de muita glória. De você e eu experimentarmos aquilo que é mais poderoso, como a igreja de Atos não experimentou. O maior derramamento do Espírito que a terra nunca viu antes. Só que nós precisamos ficar atento, eu quero dizer para você, tem muita gente desapercebida ainda. Irmãos, como que o Covid fez algumas pessoas acharem agora que, por exemplo, nem congregar mais congregam? Isso é uma loucura, o Covid só foi um sinalzinho para você de que vai vir chumbo grosso aí. Mas vamos imaginar o seguinte, tem aquele lutador, o Anderson Silva, agora o John Jones, que é uma geração um pouco mais jovem do Anderson Silva, e tem outros lutadores que estão aí, que são bons. Por exemplo, se o John Jones aparecer alguém na rua para querer lutar com ele, para ele, beleza, ele falou, uma oportunidade agora. Por quê? Porque ele está preparado. Ele não sabe quando vai lutar, mas ele está preparado para lutar. Da mesma forma, nós como cristãos, nós não sabemos o dia mau, mas nós temos que estar preparados para o dia mau. Porque se quando chega o dia mau nós não estamos preparados, nós vamos ter problemas. Mas se chega o dia mau e nós estamos preparados, nós estamos vivendo firmes do Senhor, nós vamos passar firme por aquilo. Isso é uma coisa muito importante. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos aprender a vigiar, nós precisamos aprender a ser preventivos. Nós precisamos aprender a vigiar o nosso coração, nós precisamos nos aprofundar no Senhor. E agora eu quero falar algo para você, por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que só cuida da sua saúde, quando dá algum sinal ao seu corpo, você está muito mal. Você precisa ser preventivo em relação à sua saúde. Como que você é preventivo? Dependendo da sua idade, tem que ter um check-up mínimo. Por exemplo, a pessoa faz 40 anos... não vai lá checar a próstata, é homem, não checa. Ou seja, ele está sendo imprudente. Ou seja, minimamente toda pessoa deveria fazer um check-up anual. Quando vai ficando mais velho ainda, semestral. Por quê? Isso é preventivo. Quando você toma suplementos, ômega 3, magnésio... tudo isso aí é inteligência. Você vai lá, faz seus exames de sangue, você vê como é que está a tua B12, você vê como é que está o ferro, você vê como é que estão as coisas no seu corpo, você vai lá, toma um suplemento. Você está se preparando, por exemplo, você toma vitamina C, você toma zinco, você está se preparando para o inverno. Então, na nossa vida natural é assim. Quando você está fazendo exercícios físicos, você está se preparando para a velhice. Você está se preparando.
Nós precisamos se preparar. Nós não podemos ter aqui no nosso meio essa fala que os crentes têm. Crente não bebe, mas come muito. Que come muito, crente? Vai comendo muito para tu ver. Aí nós temos que depender de milagre toda hora, né? O anjo nosso já está falando, pô, você dá trabalho, mano. Você dá muito trabalho. Então, na vida espiritual, guardar o coração tem que ser preventivo. Estar cheio do Espírito sempre tem que ser preventivo. Amém? Mas vamos lá, quando o medo tem medo. Primeiro, pode colocar lá, quando o medo tem medo. Vai para frente, meu irmão. Vai para frente, vai, chega lá junto, vai, isso. Primeiro lá, isso, vai para frente. Oh, ajuda ele, Senhor. Amém. Primeiro, quando aprendemos a entregar qualquer ameaça nas mãos do Senhor. Isso é uma coisa importante. Quando nós aprendemos a entregar qualquer ameaça na mão do Senhor. Aqui no verso 3 diz o seguinte, que ele teve medo, uma atitude inicial, normal. Bateu um sentimento de medo. Você vai lá no médico, ele te fala alguma coisa ali negativa. Poxa, dá um negócio ali na hora, mas logo ele reagiu. Ele não demorou para reagir. No mesmo texto que diz que ele teve medo, o texto diz, e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Ou seja, na mesma hora que ele recebeu a ameaça, ele sentiu medo, logo, o texto já é o seguinte, no mesmo versículo ele diz, mas ele que orou a Deus e pediu socorro, imediatamente. O que nós ia fazer normalmente? Nós ia procurar vários especialistas, nós já ia pegar a segunda opinião médica, não tem problema fazer nada disso. Mas a primeira coisa que esse homem fez, depois do sentimento de medo, veio invadir o coração dele, ele orou a Deus pedindo socorro. E aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, nós precisamos. O medo tem medo de pessoas que aprendem, quando são ameaçadas, a entregar essa ameaça nas mãos de Deus. O texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos ser aquelas pessoas que não achamos normal ficar ansiosos. Para nós não pode ser normal. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que acontece, irmãos? Normalmente, o que acontece? As pessoas já vão pegar lá. Irmão, pensa numa praga terrível. Em vez de você ir lá, recebe uma ameaça, seja no trabalho, seja na sua saúde, seja em relação ao seu filho, deixa eu pesquisar isso aqui na internet. Aí a pessoa se torna especialista em câncer, e não é especialista em Jesus. Ela sabe tudo de câncer, ela sabe tudo de doença, ela sabe tudo do mal. Ela estudou sobre o mal, mas não sabe nada. Meus irmãos, eu descobri uma coisa, né? Você sabe que se a gente lesse qualquer bula de medicamento, a gente nem tomava, né? Vai melhorar isso aqui, mas pode acontecer isso. Isso é uma coisa complicada. Vem uma ameaça. Chegou a ameaça. Entrega isso nas mãos do Senhor logo, rapidinho. Eu confesso que fui lá no médico, deu aquela mexida na hora ali, aí eu já me recompus e entreguei isso na mão do Senhor. Amém? Entregue e deixe lá. E aqui ele está ensinando o seguinte: como que eu vou conseguir permanecer nesse lugar de descanso onde eu não tenho ansiedade? Quando eu coloco a minha mente naquilo que edifica. Isso é algo muito importante. Há um tempo atrás eu vi uma pregação de um irmão lá da Nigéria. Não pegue esse pensamento. O que acontece? Nós recebemos um dardo do diabo, que é um pensamento negativo.
Pensa assim, o que o diabo faz quando alguém que recebe um diagnóstico possível de um câncer? Certamente ele lembra de alguém que já morreu de câncer. Não pense que isso é por acaso, isso é um ataque espiritual. Ele não vai te lembrar de centenas de pessoas que foram curadas, ele vai te lembrar daquela que morreu. Por quê? Para que ele quer encher o teu coração de medo e dominar. Porque quando ele consegue encher teu coração de medo, ele rouba a sua fé e faz você sair do lugar onde você pode experimentar o sobrenatural. Quando o medo tem medo, quando reconhecemos o quanto Deus é maior do que qualquer ameaça. O medo tem medo quando nós reconhecemos o quanto Deus é maior do que qualquer ameaça. Agora, você lê muito sobre ameaça, você vai fazer a ameaça crescer no teu coração. Agora, quando você lê muito sobre Jesus, você vai fazer a grandeza de Jesus crescer no teu coração. O texto aqui no versículo 5 diz o seguinte: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio no pátio novo templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Olha como que o homem orou. Olha que coisa poderosa. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e que governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Olha que coisa poderosa. Tu és o nosso Deus. Expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e desde a terra deles para sempre, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. E aqui ele vai falando outras coisas, mas essa parte aqui, olha a perspectiva e olha o posicionamento desse homem em relação a Deus. Ele começou a exaltar a Deus, ele começou a falar sobre a grandeza de Deus. Irmãos, existem coisas que são culturais. Por exemplo, foi claro a estratégia do diabo em relação ao Covid. O que o diabo fez em relação ao Covid? Todo o noticiário, toda a mídia começou a falar sobre o poder da Covid. E o que aconteceu com as pessoas? Elas começaram a ficar com medo da Covid. Eu tenho um amigo que estava bom, saiu do hospital, recebeu alta em relação ao Covid, mas ele entrou num estado de pânico tão grande que ele teve que voltar para o hospital. E você sabe que o pânico faz uma das coisas, você afeta a tua respiração. Ou seja, alguém que estava se recuperando do pulmão, mas já tinha passado pelo pior do Covid, entrou no estágio do quê? De profundo pânico. Ele começou em casa a sentir falta de ar, porque tinha que forçar a respiração. O fato é que ele foi para o hospital e lá ele não conseguiram controlar o pânico dele facilmente, ao ponto que tiveram que entubar ele. E depois, na intubação, ele teve uma parada cardíaca. Por quê? Porque todo o sistema da mídia foi preparado para produzir o pânico. Era um tempo... Nós temos alguns irmãos que a gente até às vezes considera radicais, né? O Reinhard lá, o austríaco, né? Quem conhece ele sabe o seguinte: se você for falar de alguma notícia, comentar com ele notícia, ele vai falar, não sei, eu não escuto isso, eu não assisto. Parece que ele é um cara de outro mundo, e ele é de outro mundo, é do céu. Mas ele sempre está em paz, ele sempre está confiante. E é interessante que ele passou pela Covid na Europa, ele pegou a Covid e estava na Europa, e ele disse que foi pesado em cima do corpo dele. E ele falou bem assim que ele estava sozinho, porque ele estava viajando para a Europa, num quarto, foi atacado na mente, mas o histórico dele de relacionamento com Jesus, como ele tinha alimentado o coração dele na grandeza de quem era Jesus, ele disse bem assim: eu sozinho com o meu Jesus
vencemos a Covid. Isso não foi uma coisa que aconteceu com ele da noite para o dia, não foi simplesmente na hora que a Covid vem, ele já estava preparado para enfrentar isso. Ele já tinha aprendido as armas espirituais que ele tinha. Agora, faça um teste mesmo, faça um teste. Pegue ali e vai estudar sobre qualquer doença. Você vai passar a ter medo daquela doença. Agora passe e comece a estudar sobre cura. Tudo que Deus fala sobre cura. Procure na internet testemunhos. Ontem eu vi um testemunho muito poderoso de uma família. O irmão Sérgio, aqui da IBS do pastor Vieira. Ontem eu fui na casa do pastor Vieira na hora do almoço. E o irmão Sérgio foi lá. Ele me contou um testemunho muito poderoso. O filho dele, com 15 anos, teve AVC. Ficou com bastante debilidade por 1 ano. Se você olhar a situação dele, que os médicos falaram isso há muitos anos atrás, ele precisou fazer o mesmo exame que eu fiz anos depois, só que com certeza até o meu hoje é mais moderno. Na época o exame só tinha em 2 lugares. Acho que em São Paulo e aqui no Hospital Evangélico. E era R$100 mil o exame. Se você vê todo o arranjo divino em relação àquele jovem, todo o cuidado que Deus teve, ao ponto deles morarem no Mato Grosso, e eles estarem numa visita aqui em Curitiba, e o filho dele passar mal aqui em Curitiba, e levaram ele de emergência aqui para um hospital, e esse hospital encaminhou para o evangélico. E lá no evangélico, um médico conseguiu na época que o SUS pagasse o exame que o SUS não pagava. E o filho deles conseguiu fazer esse exame. Resultado, hoje o filho dele, parece que já tem 47 anos, está perfeito, não ficou com nenhuma sequela. Em vez de nós escutarmos esse tipo de informação, nós justamente vamos lá para outra informação. Nós precisamos ser intencionais. E uma coisa que eu tenho meditado, irmãos, isso já começou esse exercício faz tempo. Agora a minha meditação é o seguinte: quem é o câncer perto de Jesus? Porque o câncer se tornou uma doença muito assustadora. Ela pode ser assustadora para mim, naturalmente, como ser humano, mas não pode ser assustadora para Deus. Se nós compararmos e falarmos, então, tá bom, quem está brigando aí? É Jesus e o câncer. Pô, nós temos que dar risada. Mas nós deixamos nosso coração se encher tanto dessa informação que quando a pessoa já recebe um diagnóstico de um possível câncer, ela já, tipo assim, ela já compra o caixão e ela quase que entra lá e já faz o próprio sepultamento. Por quê? Porque foi alimentado na sociedade essa questão, e pouco é alimentado sobre a grandeza de Deus. Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus do céu e que governa todas as nações do mundo. Aleluia! Você pega esse texto aqui e fala, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu governa a minha vida, Tu governa a minha saúde. Quem é o câncer contra Ti, Senhor? Aí você está lá, de repente tem uma ameaça lá de perder o emprego, tem uma ameaça de perder um contrato lá da tua empresa. Ah, Senhor, Tu governa todas as nações da terra, Tu governa os meus negócios, Senhor. Eu não dependo deste contrato, eu dependo do Senhor. Você precisa ser verdadeiro. Opa, ele reconheceu o sentimento de medo e logo ele foi resolver esse sentimento em Deus. Você precisa ser verdadeiro. Quais são os gigantes que estão no teu coração? Que eles estão maiores do que Deus no teu coração. Deus é do tamanho que nós alimentamos Ele no nosso coração. Esse é um fato. Para alguns Deus é muito grande, para outros Deus é muito pequeno. Em algumas áreas. Às vezes você tem muita fé na área financeira, mas é muito acanhado na saúde. É muito acanhado para crer, por exemplo, na salvação do seu esposo, na transformação do seu filho. Outra coisa, irmãos, que a sociedade foi trabalhando
e que se tornou um tabu para nós é o crack, é as drogas. Nós até oramos por quem usa droga, mas tipo assim, vamos orar, né? Tipo um proforme, mas porque virou um gigante, o cara entrou nas drogas, já era. Nós precisamos confrontar essa mentira no nosso coração. Deus é suficiente para libertar qualquer pessoa das drogas. Deus é suficiente para transformar qualquer pessoa. O Alexandre estava contando testemunho, acho que foi do seu pai, né, que saiu depois pregando, né? O teu pai estava em que envolvido? Espiritismo, né? Espírita. O pai do Alexandre era um evangelizador do espiritismo. O que ele vivia. E ele foi e ensinou muitas pessoas, e pessoas entraram no espiritismo. Quando ele conheceu a verdade, ele foi lá e pediu perdão para as pessoas e começou a ensinar o evangelho. Que coisa poderosa, amém? Quando o medo tem medo, quando reconhecemos o quanto Deus é maior do que qualquer ameaça, aí isso é poderoso. Quando que o medo tem medo? Quando reconhecemos a nossa fraqueza na carne. Irmãos, tá muito engraçado. Já vou falar um pouquinho aqui que eu estou achando engraçado. Vou falar já. Hoje está comum na internet até pastor falar, confie em você mesmo. Não, eu não confio. Não. Antes de eu poder falar eu tudo posso, eu tenho que falar nada posso. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza em mim mesmo, mas eu também preciso reconhecer a minha força no Senhor. Não é uma coisa, irmãos, não é o que eu estou falando, sim, você não vai encarar um câncer, você não vai encarar uma situação de ameaça, não é por empolgação, não estou querendo te empolgar aqui não, as ameaças são maiores do que nós, muitas vezes, senão você não tinha medo. Por exemplo, se uma criança falar assim comigo ali, Cleber, eu vou te pegar ali fora, eu falo, vamos então. É ou não é? Agora se... Não, aqui não estou com medo de ninguém não, aqui vocês estão muito mal treinados. Aqui está feia a coisa. Aqui dá para tentar com todos aqui. Brincadeira, irmãos. Só o Renan não, que o Renan agora está correndo na esteira e coloca lá. Brincadeira, mas vamos imaginar, sério mesmo. Pega um lutador profissional e fala assim, vamos resolver aquele fora. Opa, meu Deus, por onde eu saio? Ou seja, se nós estamos com medo é porque aquele negócio de alguma maneira não é brincadeira para nós. E olha qual foi a postura, ó nosso Deus, castiga essa gente. Claro, essa oração não é da nova aliança, é uma oração dentro de um contexto, amém? Nós não estamos orando para Deus castigar ninguém, nós estamos aqui colocando esse nosso inimigo aqui, representa as ameaças, né? Hoje representa o diabo com suas ameaças, amém? Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Ou seja, ele reconheceu que nele mesmo não tinha um exército suficiente para vencer aquela batalha. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, e diz, mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quando nós apresentamos a nossa fraqueza para Deus, a nossa fraqueza então se torna a nossa força, porque nós liberamos o agir de Deus. Senhor, eu não consigo fazer a minha microigreja avançar sozinho, eu não consigo, Senhor, lidar com essa situação sozinho, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Mas ao nós falar porque nós precisamos do Senhor, nós temos que levantar, então, numa postura de fé. Deus está comigo agora nessa situação. Agora Deus está comigo nessa situação. Agora mudou a situação. Uma coisa é eu sair dali para encarar o lutador de MMA sozinho, outra coisa é eu convidar 2 ou 3 lutadores para ir junto comigo. Você está entendendo? Sabe, Hebreus capítulo 4 diz o seguinte, versículo 14 e 15.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós temos um sumo sacerdote. Irmãos, esses dias eu queria pregar sobre intercessão, mas Deus falou, não, vai estudar mais. Tua pregação está muito na velha aliança. Não prega essa mensagem. Eu preparei, fiquei até de manhã, chegou na hora, não pude. Um fator que está sendo muito desprezado na intercessão é o ministério de intercessão de Jesus. Jesus que não para de interceder por nós agora. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que intercede por nós diante do Pai. Isso é algo muito poderoso. Nós nunca estamos desprotegidos quando nós entendemos e cremos que temos alguém que sempre está intercedendo por nós. Mas é importante, irmãos, sabermos aqui que Ele se compadece de nós. E Ele nos dá misericórdia. Ele nos dá a sua misericórdia, nos dá a sua graça em tempo oportuno para nos restaurar. Sabe, é muito importante, muitas vezes, no tempo de tribulação das ameaças, você, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar ali murmurando, em vez de ficar procurando pessoas erradas, vai e fecha a porta do teu quarto, vai chorar para o Senhor, falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Me ajuda, Pai, me ajuda. E aí você vai encontrar o socorro. Amém? Então nós precisamos reconhecer que não é brincadeira, a fé não é uma coisa assim. Não, as ameaças são reais. E nós temos que reconhecer diante das ameaças, nós por nós mesmos não podemos vencê-las. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? Quando o medo tem medo, quando aprendemos a usar a adoração como arma de guerra. Aqui é forte, meu irmão. Aqui é forte. Aqui no final do versículo número 18, vamos no começo. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Oh Deus, isso aqui muda tudo, irmãos. Aleluia, isso aqui muda tudo. Separe canções que exaltam o nome do Senhor, separe salmos que exaltam o nome do Senhor. O medo tem medo de gente que adora a Deus no tempo de tribulação. Deus não precisa, irmãos, Deus não está carente, aprenda isso, Deus não está carente. Quando nós adoramos a Deus, nós pacificamos o nosso coração e nós entronizamos a Deus no lugar correto no nosso coração. Amém? Você pega, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Só uma palavra ali, irmãos, grande é o Senhor, Ele é grande, Ele é suficiente, Ele é todo poderoso, Ele está acima de toda doença, Ele venceu toda doença, Ele é grande. Quem é o câncer? Quem são as enfermidades? Quem são as más notícias? Quem é essa ameaça de desemprego? Perto do meu Senhor, Ele é grande, grande, grande é o Senhor. Agora você fica passivo. Vamos lá. Terça-feira tem a consulta. Falaram que eu estou com esse problema. Vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Estou pensando mais no ir mais na minha igreja. Estou desanimado. Cleber, estou desanimado. Desanimado. Morreu. Se tem uma coisa que bate na nossa porta no tempo da ameaça, é a autocomiseração. E aí a gente começa a falar dos problemas, e aí as pessoas têm pena de nós. Puxa, o que você está passando é muito difícil mesmo. Só eu que estou passando que sei. Chora ali, chora aqui também. Isso não resolve o nosso problema, irmãos. Agora acordar cedo, Harabashiri, anda lá, Suri, canta lá, Ele é grande. Grande, 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 grande. Eu, assim, para me ajudar a orar em línguas, disciplinado mesmo, disciplinado.
Eu colocava o Antônio Cirilo, porque o Antônio Cirilo não acaba, né, irmãos? Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E ficava lá, o Senhor. 3 horas depois, o Antônio Cirilo, o Senhor é. Mas aquilo vai entrando no coração, irmão, porque tem coisa que tem que ir para a profundeza. É muito fácil falar que Deus é bom, mas na hora do vamos ver, você tem que acreditar que Ele é bom. Muito mais do que saber na mente que Ele é bom. O teu coração tem que crer que Ele é bom. E eu colocava lá, e a sua misericórdia. Ele gritava no meio, e aquilo ia colocando, e orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas ali no sofazinho da sala. O Senhor é bom. Meu irmão, perdi a vontade de assistir o UFC, perdi a vontade de assistir qualquer programa de televisão, não estava interessado no Instagram, não estava interessado nas notícias na Globo, não estava interessado em nada, só o Senhor é bom. Adoração como uma arma poderosa de guerra. E o coração. Só que isso tem que ser nossa rotina, nossa rotina, nossa rotina, nossa rotina. Antes, está que aquela canção dá para soltar nas caixas aí? Aquela nova? Aquela última lá, aquele lançamento? A que você mandou para mim? Tem como soltar aí na caixa? Ah, essa música está me fazendo tão bem essa semana, irmãos. Vou soltar para você ver como que é a pegada. Entendeu? Esse tem que ser o ambiente da casa. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. E aí nós vamos adorando, vamos adorando, vamos adorando. Pensa uma coisa poderosa. Anos atrás, eu assisti a aula do pastor Marcelo no CTL, a oração como arma de guerra. Meu irmão, se eu achar esse material, eu vou mandar lá no grupo, assista. Ele pegava o tecladinho ali e mostrava a oração como arma de guerra. Ah, meu irmão, se enche de pessoas que ajudam você a ver a grandeza de Deus. Aleluia, aleluia. Isso é algo poderoso. Nós já vamos colocar aí a hora que quando estiver na ponta do... Ó, eu estou colocando muito essa semana, pode soltar. Aí você já fecha os olhos, já fica imaginando o teu problema indo embora. Aleluia! Teu filho liberto, teu esposo cheio do Espírito, o médico te dando o diagnóstico, sumiu essa doença. Aleluia! Quando a boca eu abro. Ó, tu és meu campeão. Essa aí tá quando pega no meu coração, é. Tu és o meu campeão. Aleluia. É impressionante, né? Precisamos dar a resposta certa. O medo tem medo de quem aprende a usar a adoração como arma de guerra. É muito poderoso. Eu, essa semana ontem à noite, eu estava lá. Falei para a Fabiola, fomos comer um negocinho lá. Falei, solta aí, solta aquela, solta aquela, solta aquela. Aí, irmão, sabe por que eu gosto dessa expressão? Eu sou o teu campeão. Que, na verdade, a partir do momento que eu reconheci que não posso por mim mesmo e entreguei para o meu campeão vai resolver essa situação. Na verdade, ele já resolveu essa situação, ele vai manifestar essa solução na minha vida. Eu falo para o meu problema, vai lá resolver com o meu campeão. Aleluia. Quando o medo tem medo, quando não tentamos racionalizar como o problema será resolvido,
Você não tem que, puxa, como que esse problema vai ser resolvido? Como que vamos resolver essa dívida aqui? Aí nós tentamos fazer todas as fórmulas. Como que... Eu tive essa questão, irmãos. O médico me falava, eu tentava montar todo o esquema matemático de como que seria a solução do meu problema. Até Deus falou, não tente entender como é que vai ser. Todos os homens de Judá estavam ali em pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Aqui, vamos adiantar aqui. Olha o que o Espírito Santo falou para eles. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês o atacarão, quando eles vierem, e aí vai. Não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu queria ficar um pouco preocupado com a nossa conferência, porque a nossa conferência ela foi feita, presta atenção. Nós tínhamos o desafio de trazer o nosso irmão Edileu. Nós somos ainda um grupo de igrejas pequenos. A despesa não é muito alta, mas para nós era alta. E nós já temos aqui o aluguel mensal, que daria justamente quase na conferência. Né? A conferência foi de 5 a 7, o aluguel no dia 10. Agora, eu e o Anderson temos feito esse exercício, até nas nossas conversas. Nós estamos aprendendo a andar em fé nas finanças da igreja também. Irmãos, pelo tamanho da nossa comunidade, nós tivemos quase 100% de presença. Foi a conferência que eu tive menos problema em lidar com dinheiro. Eu não tive que cobrar ninguém a inscrição. Você vê que nós simplesmente falamos, você dá o teu nome e você deposita. O povo foi depositando. Vocês estão deixando de ser caloteiro. Está ficando bom a igreja. Aleluia. Não, mas foi gostoso, sabe? Depois eu só fui perguntar, como é que está aqui? Está tudo certo aqui, a planilha aqui. Beleza. Aí a nossa conferência, a inscrição não fechava a conta. Eu já sabia que não ia fechar. Aí o que aconteceu? E nós queríamos honrar o nosso irmão Edileu com uma oferta, nós queríamos deixar ele no hotel legal, né? Tá viajando, fora do país dele. Nós queríamos levar ele minimamente a algum lugar bom aqui para comer, nada fora, nenhuma loucura, mas decentemente. E foi indo aqui, irmãos, o irmão contribuiu aqui. Quando eu fui levar ele no hotel, isso que eu vou contar para os irmãos. Nós já tínhamos pago a diária dele. Quando fomos buscar ele para levar ele para o aeroporto, aí eu cheguei lá e falei, vou ver o consumo do frigobar, né? Aí falaram, não tem consumo não do frigobar, só tem os cafés. E falei, puxa, não estava o café na diária. Pô, aí o café era R$45 por pessoa, dava 90 por dia. Já deu 450. Falei, ixi, não foi legal esse hotel aqui, né? Aí, beleza. Aí falaram assim, teve lavanderia. Eu pensei assim, né? Beleza, tranquilo. Até a Rose lá chegou para mim, tentando se comunicar comigo, né? Se queria que pagasse, eu falei, não, vou deixar conosco. Aí eu fui lá eu fui lá ver, a mulher falou, deu 1.060 de lavanderia. Foi 1.060, né? 4 meiazinhas, 100 e pouco. Não sei o que, cueca, 100 e pouco. Eu falei, pô, puder te emprestar uma cueca para ele, né, irmão? Cueca minha, ela limpinha, novinha, ungida. Nova, sim. As roupas que ele lavou não dava para comprar nova. Ele compra nos Estados Unidos, né, irmão? É bem mais barato, né? Só marca boa, né? Uma camisa dele daria... Só se não fosse no Brás. Falasse, tem do Brás. Brás é bom? Bom. Irmãos, resumindo, saí dali com 1.550 para pagar. Pô, aí já pagamos, né? Pagamos. Vou te falar o resumo, irmão. Nós demos uma oferta boa para ele.
nós pagamos a cueca, nós pagamos a meia, nós pagamos a refeição, não estamos devendo nada. A conferência, o ano passado, nós ficamos devendo 5 mil reais. Nós não estamos devendo R$1 dessa conferência. Nada. E esse mês foi o mês mais fácil de pagar o aluguel. Perguntei para o Anderson, como é que está o saldo? Foi o mês que nós menos mandamos mensagem no grupo. Nós temos que acreditar que a fé funciona. Amém? Quando você acordou de manhã falando, vou dar uma oferta esse mês, foi Deus que falou para você. Foi Deus que falou para você. Amém? Nós não temos que ficar fazendo muita conta em certos momentos, quando Deus nos manda fazer certas coisas. Nós não temos que tentar achar como que Deus vai resolver o problema. Nós temos que confiar que Ele está no controle. Ó, o verso 22. Logo que começaram a cantar. Ó, que cantar. Diga cantar. Diga não murmurar. É cantar. Logo que começaram a cantar, o Senhor causou confusão entre os moabitas e os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas, e os destruíram completamente. Os caras começaram a brigar. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas. E os dois lados também acabaram se destruindo. E acabou o problema. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Assim que foi o problema. E é interessante, né? Que se nós pegarmos aqui outro texto, depois eu falo sobre isso. Mas você vai ver, nós já lemos aqui, ele falou, essa luta não é de vocês, é contra mim. E ele resolveu, vocês mesmo vão brigar entre vocês. Pronto. Primeiro você destrói esse, depois se destruíram tudo. Amém? O medo tem medo. Quando não tentamos racionalizar como o problema será resolvido, sabemos que Deus é grande e Ele vai resolver esse problema. Amém? Estamos terminando. Quando o medo tem medo? Quando temos confissões e atitudes de fé. A gente sabe muito sobre confessar pecado, mas não sabe confessar fé. Confissão é concordar. Você vai concordar com o médico ou você vai concordar com Deus? Você vai concordar com o que você está vendo ou você vai concordar com o que Deus disse? Você tem que concordar com Deus. Concordar com Deus é confessar o que Deus está falando. Sempre tome cuidado em dizer assim, o médico disse isso, mas Deus disse isso. Porque as pessoas perguntam, e aí, como é que foi? Eles querem saber da consulta. Ok. Não, o médico disse isso. Mas já quero dizer para você que Deus disse isso. Porque você vai confessar, você vai concordar. Por que é importante a concordância? Porque através da confissão, com o coração cheio de fé, não tem como você não estar cheio de fé se você já está usando essas armas que eu falei, já entregou para Deus, já usou a adoração como arma de guerra, teu coração já está com muita fé, Aí você confessa. E aí você cria no mundo natural aquilo que já é realidade no mundo espiritual. Aí começa a aparecer artéria, aí começa a sumir tumor, aí Deus moveu o coração da igreja para contribuir, aí a sua rua as pessoas começam a querer visitar a microigreja, a tua família começa a perguntar para você sobre Jesus, teu esposo se quebranta, a tua sogra fala bem de você, aí a coisa fica boa. Amém? Na antiga aliança eles precisavam crer no que iria acontecer, na nova cremos no que já aconteceu. E quando cremos no que já aconteceu, nossa confissão muda. Se você não fala, o que você fala está mostrando o que você crê. O que você fala está mostrando o que você crê. O confessar também serve para mudar o nosso coração. Quando nós confessamos a palavra, o nosso coração é mudado. A boca fala que o coração está cheio. E o coração vai estar cheio do que a boca fala. Fala sobre Jesus, fala sobre a grandeza de Deus, fala sobre a vitória da cruz. Amém. Quando o medo tem medo, quando temos convicção do quanto somos amados. Amém? Olha que interessante no verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que
alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia, eu sou amado de Deus, o seu amor dura para sempre, e não tem nada que seja objeto do amor que não seja cuidado por aquele que ama. Amém? Glória a Deus. Quando o medo tem medo, quando aprendemos a ver a tribulação com alegria, quando aprendemos a ver a tribulação com alegria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Renovar a mente é ver as coisas agora na perspectiva de Deus. Então, como que eu posso passar de forma alegre por uma tribulação? É quando eu entendo que essa tribulação vai cooperar para o meu bem. É mais ou menos assim, no final da história é o seguinte: Deus, qual é a boa surpresa que o Senhor tem para mim que o Senhor não contou ainda? Qual é a boa surpresa que o Senhor tem para mim? Nós funcionamos assim, irmãos. Nós pedimos para Deus intervir no nosso filho, e quando alguma coisa sai do trilho na vida do nosso filho, nós já pedimos: Deus, nós queremos ensinar a Deus. Deus, salva o meu filho. Aí Deus permite alguma coisa acontecer. Aí você já fala: Deus, tira meu filho dessa tribulação. Não, deixa Deus ser Deus e deixa as coisas acontecer. Sempre confie: Deus, obrigado, que o Senhor de alguma maneira vai fazer cooperar isso para o bem do meu filho, para o bem da minha casa, para o meu bem. Amém? Olha que coisa diferente. Eu preciso crer no meu coração: Deus, tenho certeza que depois dessa tribulação que o meu pai está passando, ele vai estar melhor. Ele vai estar melhor, Senhor. Vai contribuir para o amadurecimento dele, para as coisas que precisam ser restauradas na vida dele. Vai contribuir, Senhor. Então, em vez de eu receber aquela notícia e ficar desesperado, eu vou receber aquela notícia numa perspectiva de fé, crendo que Deus está trabalhando a favor da minha família. Mas isso aqui é uma chave, irmãos, que a gente não gosta de falar, mas nós temos que aprender. É a última chave que eu vou falar aqui nessa manhã. Quando o medo tem medo, quando cremos que Jesus venceu a morte. O último medo a ser derrotado é o medo da morte. Quando você aprendeu a não ter mais medo da morte, as coisas mudam na sua vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala uma frase desse irmão tão precioso que impactou o mundo, que ele disse, Tim Keller: tudo o que a morte pode fazer aos cristãos é tornar as suas vidas infinitamente melhores. No final da história, irmãos, nós não temos que ter medo da morte. Um cristão não pode ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. No máximo que quando falamos da morte, falamos desse corpo. Tudo o que a morte pode fazer aos cristãos é tornar as suas vidas infinitamente melhores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor. Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, por quê? Tem gente que não entende o tempo das coisas. Um dia meu pai vai, meus irmãos. Um dia meu pai vai. Amém? Eu vou trabalhar aqui em fé sobre qualquer doença que esteja sobre o corpo dele. Mas também tem o descanso da vida eterna. Nós não podemos ver a morte como os outros vê. Nós precisamos ver a morte da perspectiva de promoção, do cumprimento de Deus, das coisas que precisam se cumprir, para que nós possamos alcançar a plenitude do que Ele tem para nós. Amém? Tudo que a morte pode fazer aos cristãos
é tornar as suas vidas infinitamente melhores. Glória a Deus. Eu quero o Emanuel. Estou com o Emanuelzinho. O Emanuel, saudade do Emanuel. Pode ser? Estou com saudade do Emanuel. Nosso irmão Emanuel. Glória a Deus. No final da história, irmãos, eu não posso aqui detalhar agora, vai ter alegria e gratidão. Sabe? No final de tudo, sabe o que vai acontecer? O sabor da vitória é muito gostoso. Amém? Parece clichê nosso, mas não existe vitória sem lutas. Amém? Mas o sabor da vitória vai ser muito gostoso. Aleluia! Eu nunca mais vou esquecer da minha vida, quando começou a reverter o meu quadro. E aí, a primeira foi lá no Hospital São Paulo, e a mulher falou assim, a tua carótica é tão perfeita. Eu não vou esquecer minha esposa lá longe, ouvindo assim, ó. Aleluia! A minha mãozinha, quando você viu assim, porque a coisa está boa, irmão. Aí dali só foi coisa boa, e foi indo. Aleluia! Aí de repente, né? Dezembro de 2021, dia 13. Tem coisa boa no dia 13. Foi dia 14, na verdade. Esse foi dia 14. 13 foi o problema aí, ó. Por isso que eu não volto no 13. Dia 14. Depois do 13 tem o 14. Depois da luta tem a vitória. Aleluia. E aí, irmãos, eu meio groga ainda do exame ali, o médico falou, ó, a tua artéria ainda está 85% comprometida, mas eu tenho a boa notícia. Criou artéria nova. Aleluia. Ali no Hospital Nossa Senhora das Graças. Aplauda o Senhor, aleluia. Aplauda bem forte, com alegria. Aleluia. Dia 8 desse mês, voltando na consulta, aleluia, a médica falando, tá tudo perfeito com a tua artéria. Eu falei, doutor, e o outro lado, e aquela outra artéria também estava comprometida com 60%, também criou uma artéria nova, Cleves. Aleluia. Como o teu cérebro é bonito. Aleluia, glória a Deus. Eu saindo no hospital assim, aleluia, glória a Deus. O sabor da vitória é muito gostoso. Glória a Deus. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Glória a Deus. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Sabe, irmãos, teve um lado muito triste que a amiga da Irene, a Cida, chegou o tempo dela, mas o gostoso foi voltar daquele velório, celebrando a eternidade dela. Aleluia! Celebrando a eternidade dela, falando glória a Deus pela eternidade dela. Glória a Deus. Testemunho. Essas tribulações vão produzir testemunho e paz, porque você aprendeu a confiar em Deus. Amém? Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de músicas, de harpas, liras e trompetes. Olha o louvor aqui, o louvor está sempre aqui, ó, em todo momento da tribulação, louvor. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Aqui o medo é que ficou com medo. Aleluia. Aquilo que produzia medo virou motivo de medo para o inimigo. Aleluia, aleluia. É assim que vai acontecer na sua vida. O medo vai descobrir, ele não tem mais medo. Aleluia, ele aprendeu que Deus é maior. Aleluia, ele aprendeu as armas. Ele aprendeu, ele não está mais fraco como antes. Ele está fortalecido na fé. Aleluia. Se coloca de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sei que não me deixarás, confio, me entrego a ti, pra sempre e sempre. Eu sei que não me deixarás, confio, me entrego a ti, pra sempre e sempre. Eu sei que não me deixarás, confio, me entrego a ti. Nada vai me separar de ti. Nada vai me separar
separar de ti. Nada vai me 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 separar.